Eles trabalharam o dia todo hoje para atrapalhar vocês, montando redes, armadilhas para prender vocês. Mas o poder de Deus foi maior. E o Espírito Santo trouxe a presença de Deus para você ouvir a voz do Senhor. Vamos ouvir a voz de Deus? 1 Pedro 5,5. Vários conselhos tem o Senhor para nós aqui. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns para com os outros. Cingi-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhado pelo mundo todo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Graças te damos, Senhor, pela tua infalível palavra. Ela é, Senhor, o alimento para as nossas vidas, porque assim diz o Senhor, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esta palavra saiu da boca de Deus. Nós te glorificamos pela tua palavra, Senhor, que possamos, Senhor, guardar no nosso coração para praticar. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém? E amém. Podem sentar. Então, eis aí a palavra do Senhor. Conselhos para os jovens serem submissos aos mais velhos, não é? Então, é o que Deus está dizendo. Outros sim no trato uns para com os outros, cingi-vos de toda humildade, porque Deus resiste ao soberbo. Contudo, aos humildes ele concede graça. Então está aí a palavra de Deus, não precisa interpretar, né, irmãos? Só que não precisa de interpretação, né? Cingir é vestir-se, né? Se vestir de humildade. A humildade, irmãos, é grandiosa no reino de Deus. O homem humilde, ele é bem-aventurado. A Bíblia diz que bem-aventurados são os humildes. Humilde, vamos entender o que significa essa palavra humilde. O que é ser humilde? Humilde é ser pobre? Não, né? Pobre é pobre. Humilde significa, meus irmãos, aquela pessoa que reconhece quem ele é, a sua dependência de Deus, né, a sua fraqueza, as suas falhas, que ele não é santo, que ele não é perfeito. Então, a pessoa que é humilde, ela reconhece isso, e por ser humilde, ela se humilha debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Amém? A Bíblia diz que nós temos que nos humilhar, mas debaixo da potente e poderosa mão de Deus. Não é diante de qualquer um. Não é diante de reis. Não é diante do dinheiro, né? Não, nós temos que nos humilhar debaixo da potente e poderosa mão de Deus. O que é que significa isso? Se humilhar debaixo da mão de Deus. É se humilhar de acordo com a vontade de Deus. É agir humildemente. Como, por exemplo, irmãos, aqui ele diz assim, ó, jovens, sede submissos aos mais velhos. Então, ser submisso aos mais velhos é isso. É estar se humilhando debaixo da mão de Deus, é estar fazendo o que Deus está mandando. Eu estou me humilhando, eu estou sendo humilde. Humilde é a palavra de Deus, é o mandamento de Deus, eu estou sendo obediente, eu estou de acordo com a vontade de Deus e Deus certamente vai me abençoar. Tá?
E aí prossegue: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Então, ansiedade não é para nós carregarmos ansiedade na nossa bagagem, no nosso coração, na nossa alma. É para nós lançar sobre ele. Ele quem? Jesus. Então, nós temos que nos desencilhar de ansiedade. Né? Mateus 6 ali fala todo o tempo, né? Não andeis ansiosos, quanto que vai comer, vestir, comprar, vender. Tá? É para nós lançar sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Isso aqui é uma afirmativa. Por que está ansioso se Deus cuida de nós? Né? Se nós temos fé, então nós ficamos quietinhos, confiando, esperando no Senhor. Eu não vou entregar o meu coração à ansiedade, à preocupação. Por quê? Porque Deus está cuidando de mim. A Bíblia está dizendo, ele tem cuidado de vós. Não é uma promessa, ele cuidará de vós, uma promessa futura. Não é uma promessa futura, é uma afirmativa. Ele tem. Isso é certo, é verdade, ele tem cuidado de nós. Tem ou não tem, irmãos? Tem. Ele tem aberto portas, ele tem nos dado oportunidade, ele tem enxugado as nossas lágrimas, ele tem curado as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele tem cuidado de nós, como um pai amoroso. Aí vem um alerta no verso 8, acompanhe na sua Bíblia aí. Sede sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, o vosso adversário, anda ao redor, bramando como um leão, procurando alguém para devorar. Então, vamos ouvir o conselho de Deus ou não, irmãos? O que é que Deus está dizendo? Sede sóbrios e vigilantes. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que está, né, como vou dizer assim, com o juízo perfeito, não está embriagado, é o oposto da embriaguez, a sobriedade. Né? Não está embriagado, está com a mente limpa, né? Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo é o nosso adversário. A Bíblia diz que ele é o quê? Adversário. Qual é a intenção de um adversário? O que é que ele tem contra o seu oponente, contra o seu inimigo? Qual é a intenção que ele tem? Né? Não é boa, né? Então a Bíblia diz que o diabo, que é o grande sedutor da humanidade, o enganador, o diabo, ele é inimigo, é o adversário da igreja. Eu preciso saber disso. Né? Eu tenho um adversário, vocês têm um adversário. E ele é, maligno. A Bíblia diz que ele é maligno. Né? A Escritura toda, ele descreve ele como maligno, como o príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do ar, como o corruptor de mente, aquele que cega o entendimento, o pai da mentira. Então ele é tudo o que a Escritura revela como o nome dele. Enganador, né? Então, esse é o nosso adversário, esse é o diabo, o sedutor, o enganador, o pai da mentira, né? Aquele que arma ciladas, e ele anda ao derredor da igreja, bramando rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Então a intenção dele é essa, devorar você e eu. Ele não tem outro pensamento, ele não tem misericórdia, ele não tem dó. O diabo não tem compaixão, ele não tem misericórdia, ele é o diabo. Ele veio para quê? Matar? Essa é a missão dele, derrotar. Ele quer destruir mesmo. E o apóstolo Paulo diz que nós não podemos ignorar os seus desígnios. Esse é o desígnio do nosso adversário. Então você tem um adversário, eu tenho um adversário, que é maligno, terrível. E nós sabemos, irmãos, que ele usa do engano, né? Ele usa de farsas, ele usa todos os meios para nos tirar da presença de Deus. Né? Ele ruge como um leão, mas ele não é o leão, né? O leão é Jesus, né, irmãos? O grande leão da tribo de Judá. Ele é como um leão, não é o leão. O leão, o grande leão mesmo, o vencedor, o grandão, aquele todo-poderoso, né? Que esmagou a cabeça da serpente, é Jesus. Jesus, sim, é o grande leão, que é o sinônimo de todo poder e força. Todo poder e autoridade está nas mãos de Jesus. Né? O diabo é esse adversário, esse inimigo que anda circundando ao derredor, né? Procurando uma brecha. Uma brecha. Por isso ele disse, olha, sede sóbrios e vigilantes. Não podemos deixar brechas, porque Satanás, irmãos, ele quer nos dominar, tá? Nos seduzir
e fazer com que obedeçamos às suas ordens. Ele tentou Jesus, né? Ele quis fazer com que Jesus obedecesse ele, imagina. Se ele tentou o próprio Deus, né? O próprio Filho de Deus, lá no deserto, né? Tentando Jesus de todas as maneiras para enfraquecer Jesus, colocar Jesus contra até o próprio Pai, porque ele fez com que Jesus tentasse o Pai. Lança-te daqui abaixo. Não está escrito na Bíblia que Deus enviará os seus anjos para que tu não tropeces em alguma pedra? Vai, faz o teste, vai, Deus vai ter que cumprir a palavra. E Jesus diz também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então a importância do Filho de Deus ter o conhecimento, né, irmãos? É o conhecimento e a palavra que vence o diabo, tá? E ele também ofereceu dinheiro para Jesus, lembra? Levou lá em cima, num alto monte, mostrou todos os reinos do mundo e disse, olha, tudo isso aí te darei, se tu prostrados me adorar. Olha só, irmãos. Então ele não está brincando, tá? E ele está circundando e rodeando aí, procurando alguém que esteja de bobeira, né? Com a mente voando, né? Que não esteja ligado, né? Com a mente e o coração em Deus, porque ele tem esse poder. A Bíblia diz que lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que ele cega o entendimento dos incrédulos, né? Ele tem esse poder de cegar o entendimento. E ele tem tido muito êxito nesse tempo agora, né? Claro que ele tem usado suas artimanhas, né? Seus meios, suas armadilhas, tá? Então, temos esse adversário, o diabo, né? E o alvo dele, irmãos, o alvo claro, o alvo pleno de Satanás, não é outra coisa, é a sua mente, é aqui que ele ataca. O campo de batalha do inimigo é aqui, ó, na mente. Tá? Por isso a Bíblia diz que ele é corruptor de mente. Ele cega o entendimento, ele vai no entendimento da pessoa. Por isso que ele usa os falsos profetas, entendeu? Para torcer uma verdade e tirar as pessoas do caminho. Nós que temos a luz do Evangelho, a graça de Deus e o Espírito Santo de Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo em toda a verdade. Nós sabemos que há um só caminho, né? Jesus. Caminho, verdade e vida. Fora dele não há salvação. O homem está perdido para sempre, nós sabemos disso, né? Mas Satanás, ele inventou todos esses caminhos, todos esses atalhos que existem por aí, as religiões, né? As falsas religiões, esses falsos caminhos que levam a Deus, né? Ensinado pelo diabo, pelo príncipe do engano. Não é de se admirar que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, ministro de justiça. E hoje ele anda aí de sapatinho de algodão, né? E hoje ele é um apóstolo, um ministro de justiça. Só que ele torce o evangelho, assim como torceu com Jesus lá no deserto. Ele sempre vai fazer isso, né, irmãos? Hoje eu pregando no rádio, eu falei de como os falsos profetas eles torcem a mensagem central das Escrituras, que é a cruz. Sabemos que todo homem, para ser salvo, ele tem que passar pela cruz, né? Ele tem que vir até Jesus e crer no sacrifício do Filho e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, como suficiente Salvador e Senhor para ser salvo. Mas ele precisa crer em Jesus, na obra de Jesus. E isso deve ser o suficiente, né, irmãos? Mas o falso profeta inventou o evangelho da rosa ungida, o evangelho do sal grosso, o evangelho do manto, o evangelho do óleo, o evangelho do copo d'água. Então acrescentaram mais coisas para o homem ser curado, liberto, transformado. Eu preciso, para ser curado, tomar um copo d'água ungida, né? Fazer uma corrente de 7 sexta-feira, fazer uma peregrinação lá que eles inventam, tá? Ou fazer um voto muito pesado em dinheiro, para que Deus ele olhe para mim e por compaixão, né? E por causa daquela atitude, né, que tive, né? Então Deus me abençoa. Isso não seria comprar a bênção de Deus? Isso seria negociar, comprar a bênção de Deus, uma bênção que já foi dada, uma bênção que é de graça, né? Colossenses 3 diz que, não, Efésios 1 diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu não preciso mendigar bênção, comprar bênção, sendo que a bênção já foi conquistada, é um direito meu. Eu só tenho que me apropriar pela fé, crer e esperar no Senhor. Então ele é esse enganador, né? E ele vai fazer de tudo, irmãos, para
nos tirar da presença de Deus, nos tirar a pureza, nos tirar a santidade. E nesses dias Deus tem falado comigo, irmãos, muito forte no meu coração sobre isso, sobre a nossa vida de pureza e de santidade. Nós não podemos bobear. Nós precisamos alimentar a nossa mente com a palavra de Deus, né? Romanos 12 diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar a nossa mente, né? Renovar a nossa mente. Então a nossa mente ela é renovada pela palavra de Deus, né? A nossa mente ela precisa, o que é renovada? Sarada, fortalecida. A nossa mente tem que estar sarada, fortalecida pela palavra de Deus. Não com bobagens, com tolices, né? Olha o que o diabo está fazendo. Ele está investindo tudo que ele tem, irmãos, para encher a cabeça das pessoas de entretenimento. É séries e mais séries, filmes e mais filmes, não é? É programas e mais programas, é todos os meios. Olha o celular, olha o que a gente tem na mão hoje, não é? É uma arma destruidora, o celular é terrível, é muito perigoso. Então, meus irmãos, o propósito dele é encher a nossa mente, é apagar a nossa mente, é tirar a fé, tirar a nossa pureza, o nosso pensamento que a gente tem de adorar a Deus, de servir a Deus, de ser um servo fiel. Ele odeia isso, ele não quer saber disso. Ele odeia quando o cristão começa lá antes do culto, já tomar banho na sua casa, colocar a roupa, já está olhando no relógio, eu tenho meia hora de oração, eu tenho que me consagrar. Ele odeia isso. Então ele arma essas ciladas e redes e de tudo um pouco para ver se prende essa pessoa. O diabo não está brincando, ele vai fazer de tudo. Ele não pode, irmãos, nos matar, nos destruir. Ele não pode. A Bíblia diz: o que nos separará do amor de Deus? Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos acusar? Ninguém. O diabo não pode nos acusar mais. Por quê? Porque todos os nossos pecados foram cancelados na cruz. Passado, presente e futuro. Jesus morreu por todos os nossos pecados, o sangue dele está lá. Ele está à direita do Pai, intercede por nós por toda a eternidade. Cada vez que nós pecarmos, o sangue de Jesus Cristo vai me purificar. Então ele sabe que não tem como destruir o cristão definitivamente, a ponto dele perder a salvação. Ele não pode fazer isso. Mas ele pode, irmãos, fazer com que o cristão viva uma vida amargurada, triste, abatida, com pesar. Por quê? E muito fácil, ele faz isso com muita facilidade. Satanás é perito em destruição. Ele tem mais de 5.000 anos, destruindo reis, faraós, profetas, ungidos, homens ungidos de Deus, como Sansão, e tantos outros. Quantos ele já derrubou? Né? Não foi um, nem dois. O homem segundo o coração de Deus, Davi, ele derrubou Davi, fez ele adulterar e ainda matar. Já pensou? Então não brinque com o diabo. Esteja sóbrio, com a sua mente sadia, cheia da palavra de Deus, meus irmãos. Então ele vai fazer de tudo para nos destruir, para nos abater. E como ele faz isso, irmãos? Fazendo nós errarmos o alvo. Pecar é isso, é errar o alvo. Cada vez que nós pecamos, nós erramos o alvo. E o pecado, segundo Isaías 59, o que ele diz? O pecado nos afasta de Deus. Então, veja quão terrível é o pecado. E a meta do diabo é isso, exatamente isso, nos afastar de Deus. Que eu perca o desejo pela oração, que eu perca o entusiasmo pelo culto. Isso aí não pode ter, essa fogueira não pode estar acesa no meu coração. Eu tenho que apagar isso aí. Se eu deixar, ele vai acender, e esse homem, esse jovem, essa criança, essa senhora, vai ser um problema, vai ser uma dificuldade para mim. Ele vai evangelizar, ele vai pregar, ele vai ganhar muitas almas, isso vai ser um problema. Eu tenho que pisar nele, eu tenho que atrapalhar ele, eu tenho que induzir ele ao erro, eu tenho que mostrar coisas agradáveis a ele, coisas que enchem os olhos, coisas que a carne deseja. Eu tenho que alimentar o apetite da carne deles, para que eles saltem e peguem a isca. E tem muitos bobinhos aí, irmãos, que estão
Estão trocando o culto por festinhas. Tem muitos bobinhos aí que já estão mais para lá do que para cá, que já nem discernem mais o que é culto, o que é festa. Para ele é a mesma coisa. Ah, quer dizer que o temor já está indo, já foi. Satanás está brincando? Satanás não está brincando desse diabo. Ele é diabo. Ele é destruidor. Ele não tem compaixão, irmãos. Então, e ele está rodeando. E Deus tem falado muito ao meu coração, irmão, só tem um meio de nós vencermos o diabo. É ouvindo a palavra. Olha o verso 9. Resistir firme na fé. Pronto. E ele fugirá de vós. Veja como ele é covarde. Ele é só sedutor, enganador, não é? Ele lança a isca, mas ele é covarde. Como é que nós resistimos o diabo para ele fugir de nós? Quando nós ocupamos o nosso pensamento com aquilo que é santo. Filipenses 4:8, todo mundo já decorou isso. Em que o homem deve pensar? Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, isso ocupe o vosso pensamento. Então a nossa mente, irmãos, deve estar cheia dessas coisas. Hoje não se vê mais falar na juventude, não se vê mais, pastor Telmo, candidatos ao ministério, não se vê mais o desejo no coração dos jovens, dizendo, pastor, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou me consagrando, porque eu quero ser um pastor, eu quero ser um missionário, eu quero pregar no rádio, nas praças, eu quero viajar em outros países. Não tem mais. Por que não tem mais? Porque esse fogo foi apagado. Não há mais sonhos, não há mais desejos. Então Satanás, irmãos, ele não está brincando, ele está matando os sonhos e os desejos dos filhos de Deus. Tem gente que chega aqui cheirando a fumaça já, porque já andou lá nas portas do inferno. Chega aqui, quanto chega? Na hora do culto já. Não tem mais nem meia hora para orar mais, porque está tão embaraçado, está tão envolvido, né, que quase que se esqueceu do culto. Às vezes vem porque você lembra, estou na escala. Sai, pega a Bíblia e sai. Entendeu, irmãos? Então, é isso que Deus tem colocado no meu coração. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o primeiro e maior mandamento. Nós temos uma aliança com Ele, um compromisso com o Senhor e Ele conosco. Então, nós não podemos brincar, irmãos. Nós temos que alimentar a nossa alma, alimentar a nossa mente com a palavra de Deus. Quando nós nos convertemos, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio habitar em nós. Nós cremos no Evangelho, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. E o Espírito Santo vem habitar em nós para nos guiar em toda a verdade, para nos ensinar, para nos fazer lembrar, para nos fortalecer. Esta é a missão do Espírito Santo, esta é a vontade de Deus para com os santos. Amém? Mas só que tem o Espírito Santo, irmãos, trabalhando na nossa vida, mas tem o Espírito do engano também trabalhando. Satanás é uma espécie de cópia. Ele quer copiar Deus, né? Ele quer fazer igual. Então, ele tem o espírito maligno, o espírito das trevas, que também tem esse poder de influência, né? Que também quer fazer a mesma obra do Espírito, que é influenciar pessoas, encher a mente das pessoas de coisa boa, né? De obediência, de amor a Deus, amor ao próximo, né? O Espírito Santo tem essa missão. Ele quer nos encher disso. Ele nos leva para perto de Deus, nos aproxima da oração, nos dá vida e vigor para lermos a Bíblia, que é essencial. Porque assim como nós alimentamos o nosso corpo, temos que alimentar o nosso espírito, senão o espírito morre. O que dá vida ao espírito é a palavra de Deus. Amém? E assim como o Espírito Santo age, o espírito do engano também age. Só que o contrário, levando para longe de Deus as pessoas. O Espírito Santo nos traz para a presença de Deus, nos faz amar Deus e traz amor no nosso coração. O espírito do engano não, ele traz o ódio, a raiva, a vingança, ele faz tudo o oposto. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz o quê? Não é bom que o homem viva só, precisa ter um auxiliador, uma companheira, né? E o homem de Deus, segundo Timóteo, capítulo 3, ele deve ser marido de uma só esposa. Não é o que o Espírito Santo ensina, o que a Bíblia ensina?
E o espírito do engano, o que é que ele ensina? Bobagem. Isso é bobagem, tu é um bobo. Imagina, tem gente que casa e dura 30 dias e já se separou. Então isso aí, esse negócio de casamento é uma palhaçada, isso aí não existe. Entendeu? O bom mesmo é tu viver a vida largada. É viver abraçado, não casar com ninguém. Porque se não dá certo com essa, tem aí, ó, 1000. Pode escolher o que tu quiser aí. Entendeu, irmãos? Então esta é a visão do mundo, esse é o espírito do engano. Entendeu? Agindo na mente das pessoas. O Espírito Santo nos ensina o que é bom, o que é reto. Mas Satanás não está parado, Satanás também está influenciando, não é? E a gente vê por aí o sistema, né? O sistema deste mundo. Nós não podemos, como cristãos, cair no sistema deste mundo. Tá? Não. O mundo tem uma forma, né? Um sistema. Para eles, homem com homem é normal. Para nós, não. Para o Espírito Santo não é normal. Né? Mulher com mulher, normal. Né? Pedofilia, beleza, normal. Tanto faz. Eles aprovam isso, as nossas autoridades estão aprovando isso. Né? Então a gente está vendo, esse é o sistema, esse é o espírito do engano agindo no mundo. E ele quer que a gente tenha essa mente, esse tipo de mentalidade. Entendeu? Essa liberdade plena aí que eles buscam. Mas só que a Bíblia, ela é o nosso manual. Né? Nela nós temos um estilo de vida segundo Deus. A vontade de Deus é outra. O mundo diz uma coisa. O que para eles é normal, para nós não é. Entendeu? E nós temos que resistir firmes na fé. E dizer que não. E nos impor, sim. Ser contra. A gente está vivendo hoje, irmãos, no país uma ditadura. Hoje quem manda no Brasil é um homem chamado Alexandre de Moraes. Nós não temos mais o exército, foi embora, não tem mais exército. Nós não temos mais presidente, o próprio presidente Lula diz que não governa sem o STF. Ele só governa por causa do exército. Então, nós estamos vivendo uma ditadura. Estão censurando, né? Não pode falar qualquer coisa. E a gente está vivendo isso. O que é isso? Esse é o sistema do mundo. Não é? Só que a Bíblia tem um sistema, tem uma forma, um modelo, um padrão de vida para nós, que é diferente. E é isso que nós temos que manter, irmãos. Esse sistema de vida, esse padrão. Nós não temos que ser igual a eles. Nós não temos que pensar como eles. Porque eles têm a mente corrompida. Entendeu? Uma mente suja, imunda. E a igreja não, a igreja tem a mente limpa, purificada. Ela quer o bem, o amor ao próximo, que as pessoas vivam em paz. Né? O mundo não quer saber disso. É o mundo da competição, do egoísmo. E é esse espírito que quer atuar, que quer ocupar a sua mente e seu coração. Há uma grande guerra. E nós temos que nos revestir do Senhor, da força do seu poder. Nos mantermos firmes. Porque, mais uma vez eu digo a vocês, irmãos, o diabo não está brincando. Ele não está. Porque quando ele consegue controlar a cabeça da pessoa, o corpo vai para onde ele quer. Né? O que comanda o corpo é a cabeça. Então, quando ele consegue fazer a cabeça de um jovem, ou de um pai de família, só a misericórdia de Deus. Então, nós não podemos deixar esse ponto, chegar a esse ponto. Quando a gente já vê o sinal da coisa perigosa, corre para a consagração, corre para a oração. Senhor, me segura, tem compaixão de mim, reveste-me com o teu poder, Senhor. Eu estou pegando um caminho aí perigoso, Senhor. Eu estou abrindo uma brecha muito perigosa. Não é? E quantos? Agora há poucos dias mesmo a gente viu nas redes sociais um pastor assembleiano fazendo programa. Uma peruca amarela. Branca, né? Imaginou? Vocês acham que Satanás está brincando? A gente vê, irmão, a gente sente o cheiro de um espírito poderoso, intenso, de prostituição, não só sobre a nação, mas sobre o mundo. Vocês não percebem que isso está aumentando cada dia?
Os homenzinhos que a gente tinha aí, hoje a gente olha, está de unha pintada, né? Já afinou a voz, botou um brinquinho, já anda meio efeminado. O que está acontecendo? É um espírito de prostituição. Satanás não está brincando, ele está ganhando as mentes, ele está convencendo as pessoas, ele não está de brincadeira. Se ele conseguiu derrubar um pastor, imagina a pessoa que vem quando quer no culto, não traz Bíblia, não lê Bíblia, não jejuma, não ora. Não é? Fica uma presa fácil. E nós estamos lutando contra isso. Esse grande espírito de sedução que ganhou o mundo, que está operando fortemente. E o alvo, claro, é a igreja. É a igreja. Não é? E ele está atuando com toda a força. E todo dia a gente vê servos de Deus caindo, não é? E caindo para baixo. Que Deus nos dê força. Por isso a importância da humildade, a gente ser humilde, reconhecer e pedir ajuda para Deus, pedir forças para Deus. Né, irmãos? Porque não é brincadeira. Satanás, ele é o tentador. Ele nos tenta 24 horas, ele não poupa ninguém, pastor, obreiro, presbítero, seja o que for, criança, tem mente, é alvo dele, entendeu? Ele quer corromper, ele quer sujar, ele quer afastar essa pessoa de Deus. Ele não quer que o servo de Deus seja obediente, seja temente a Deus e produza frutos, né, irmãos? Então nós estamos nesta grande batalha. Veja que ele fala de um grande sofrimento espalhado por todos os nossos irmãos. É esse o sofrimento, essa luta ferrenha, esse espírito maldito de sedução. Nós vemos nesta era, nesse momento, esse espírito atuando. É esse. Além da corrupção que a gente já vê na nação, a corrupção, né? Tem tudo que é influência ruim, né? A gente vê. Mas esse espírito está atuando como nunca. Vocês percebem? E ele tem destruído famílias, destruído casais, destruído a juventude. Agora saiu uma notícia aí, não sei se é verdade, mas diz que os jovens estão aderindo ao espiritismo agora. A maioria dos jovens estão aderindo ao espiritismo. Estão saindo das igrejas evangélicas e indo para o espiritismo. O que é isso? Esse é o sucesso do diabo, com aquele que não ora, com aquele que não lê a Bíblia, não cuida da sua vida espiritual, brinca de crente. Satanás não brinca de diabo, ele vem e leva com tudo, ele seduz, ele consegue seduzir. Veja que as armas que ele usou lá no princípio, no jardim do Éden, a aparência, a Eva viu o fruto que era belo, ele usou a concupiscência dos olhos, mostrou o fruto, e a Bíblia diz que a Eva viu que era muito belo. É isso, as mesmas armas Satanás está usando hoje para derrubar os crentes, a beleza. E tem pessoas que não sabem fugir disso. Tem que ver, tem que olhar. A Bíblia diz que nós temos que fugir das paixões da mocidade. Qual é as paixões da mocidade hoje? Todos nós sabemos, irmãos, não é? É gozar, namorar a fuzel, dia e noite, ficar com todas, não respeitar nenhuma menina, tudo é, entendeu? Esta é as paixões da mocidade de hoje. Não tem limite. É isso que o diabo diz para eles. Vocês não têm limite. Aqui vocês são livres. Comigo aqui, ó, é tudo. A mesa é forrada. Aqui tem todas as bebidas, todas as drogas, todas as mulheres. Aqui tudo é de vocês. Vocês são livres. Aqui não tem limite, aqui não tem censura. A porta estreita é lá, ó. É lá em Jesus, é lá na igreja, lá tem porta estreita, lá tem caminho apertado, lá tem regras, lá tem não, aqui não tem não. Aqui na porta larga não. Satanás é o grande Papai Noel desta geração, é o bondoso, né? Oferece tudo, forra a mesa e diz, vão, embriague-se, embriague-se, comam à vontade, porque eu quero a sua alma.
Eu quero a tua alma. Ele está interessado na alma. Triste de ver, irmãos, jovens com 17, 18 anos, morto em acidentes. Todo dia a gente vê. De moto, de carro. Eles morrem. E a alma dessas crianças, vamos dizer, vai parar aonde? Certamente no inferno. Porque Jesus disse lá em João 14:6, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se não tiver Jesus, não tem céu. Não adiantou a mãe chorar e acender velas, porque ao homem está ordenado morrer uma vez só, depois disso vem o juízo. Não adianta oração depois que morre, não adianta. Não existe reencarnação. Não existe uma segunda chance, nós temos uma única vida. E é nesta vida que o diabo está interessado. Então, cuide da sua vida espiritual, alimente a sua vida, a sua mente, guarde o seu coração, os seus olhos para Deus. Satanás quer sujar a sua mente, quer sujar os seus olhos, quer encher de pornografias, de desejos malignos, quer afastar você de Deus, tirar você da oração, porque a pessoa quando tem pecado, ela tem vergonha, ela não ora. O que eu vou dizer para Deus? Olha o jeito que eu estou, tudo sujo. Entendeu? E ele leva a pessoa ao pecado e mergulhar no pecado, e cada vez mais e mais, para que essa pessoa não tenha coragem de levantar os olhos para falar com Deus. Porque não tem nada pior, irmãos, que o juiz da consciência. Existe o juiz da consciência. Amém? Ele nos acusa. Com que cara vou chegar diante de Deus? Com que cara vou orar? Deus não vai me ouvir, eu sei que estou sujo, eu sei que eu estou imundo, eu estou nesse ciclo, nesse vício bandido, mas o que fazer? Existe o que fazer, irmãos. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Confessai os vossos pecados e o sangue de Jesus Cristo vos purificará de todo pecado. E tem que ser hoje, meu irmão. Não podemos brincar. Nós não sabemos do amanhã. O amanhã pode ser muito tarde. Ele trabalha de todas as maneiras. Hoje à tarde eu falei também da maneira como Satanás ele faz com que a pessoa ela fique sobrecarregada de trabalho, de serviço. Ele aguça o desejo, a vontade, a concupiscência dos olhos e faz com que essa pessoa contraia dívidas, compre coisas e coisa para dentro de casa e roupa e fique amarrotada de dívidas, porque aí ela vai ter que trabalhar em 2 empregos, ela vai ter que fazer horas extras. E a meta do diabo é isso, é sobrecarregar a pessoa, envolver a pessoa com trabalho, com ansiedade, com preocupação, porque ela vai ter que trabalhar muito e muito, então ela vai chegar cansada, ela não vai ler a Bíblia, ela está cansada, ela não vai orar, ela está cansada. Hoje é quinta, eu não vou ir no culto, eu vou deixar para ir domingo, porque eu trabalhei muito para pagar contas, e eu estou muito cansado. Deus sabe, meu desejo é honesto, eu gostaria de estar lá, mas eu estou cansado. Quantos cristãos estão assim? Não vêm mais à igreja, porque estão exaustos, estão trabalhando dia e noite, porque não se conteram, os olhos viram, desejaram, vou comprar, e comprou outra coisa, o salário não deu, agora tem que dobrar, tem que fazer horas extras. É isso que o diabo faz, irmãos. Ele aguça, entendeu? E faz com que as pessoas fiquem ocupadas, atarefadas, para que elas não tenham tempo para Deus. É isso que o diabo faz. Ele não vem de guampa e garfo, cravando na gente, assustando, não. É assim que ele vem, com as suas artimanhas. A meta dele é nos tirar da oração, nos tirar do estudo bíblico, nos tirar dos cultos, nos tirar da presença de Deus e nos manter envergonhados no pecado. Ele só serve, bebe mais uma gotinha. E ele serve o vinho da sensualidade, o vinho da prostituição, e o obreiro desatento está bebendo, está se aprofundando, está mergulhando cada vez mais. Daqui a pouco, irmãos, ele não tem mais coragem de botar os pés na igreja, porque ele está tão sujo, tão imundo, que ele não tem coragem de chegar diante de Deus e fazer uma oração.
êxito para o diabo. O diabo venceu, matou, destruiu. Então vocês pensam que o diabo está brincando? Ele não está brincando, meus irmãos. Olha o que ele está fazendo com essa multidão de gente. Vai nas praças para ver, vai nos parques de diversão, vai nas lancherias, não tem lugar, está amarrotado de gente. Por quê? Porque eles querem prazeres, prazeres, prazeres. E o diabo serve. Vocês querem prazeres? Está aqui. E manda mais, e cada vez mais. E eles vão se atolando na miséria, no lamaçal do pecado. Se não é a misericórdia de Deus, irmãos. Então está aí o alerta do Senhor. Deus tem nos chamado à santidade, a nos santificarmos. E nós temos que fazer isso, meus irmãos. A minha oração tem sido essa: Senhor, guarda os meus olhos, guarda o meu coração, Senhor. Guarda a minha mente, Senhor. Guarda. Protege dos dardos, protege a minha mente, Senhor, porque é aqui que Ele quer, é aqui. Quando Ele consegue nos convencer, Ele nos bota o cabresto e nos leva para onde quer. Ele nos domina, mas não, nós temos que ser dominados pelo Espírito Santo, amém? Nós temos aqui em Gálatas 5, né, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e lá nós temos as obras da carne e as obras do Espírito. E as obras da carne são terríveis. E a Bíblia diz que aqueles que praticam essas obras, eles não entrarão no reino do céu. O diabo sabe disso. Tem uma grande lista em Apocalipse 22, que diz que fora ficam os cães, os efeminados, os feiticeiros, os adúlteros, os avarentos e todos que amam a prática da mentira. Eles ficam de fora, os impuros. E a meta do diabo é nos manter longe de Deus e nos sujar. Ele quer que sejamos impuros, imundos aos olhos de Deus. Então, Satanás está trabalhando para isso dia e noite. Ele vai usar ferramentas lindas. Coisas, irmãos, se você não fizer como José, correr e deixar até o casaco, correr, porque tem tentação que a gente não vence se ficar. Então tem que, fugir da aparência do mal. Amém? E ele ataca a nossa mente, irmãos. Amém? Pensa que na minha mente, na mente do pastor Telmo, de quem quer que seja, não passa pensamentos impuros? Claro que passa. Na minha mente passa. Vem. Quem lança esse dardo? Quem é que lançou esse dardo? Desejos impuros. De possuir o que não é seu, o que não é nosso. O diabo, são dardos que passam. Né? Passa. Nós somos atacados, tentação de fazer maus negócios, negócio sujo, comprar coisa suja. Somos tentados o dia todo. É Satanás lançando esses dardos. Por isso, em Efésios 6, Paulo diz, olha, tem que botar toda a armadura. Se ficar sem o capacete, vai ser problema. Vista o capacete da salvação, que nos guarda desses dardos. Eu estou satisfeito com a salvação. A salvação para mim é o maior. Eu renuncio, repudio todos os banquetes deste mundo, todas as taças dos prazeres, pela santa ceia do Senhor. Eu abro mão de tudo isso, pela santa ceia do Senhor, pelo sacrifício de Cristo. Eu renuncio os manjares deste mundo. Eu quero o pão da vida. Eu quero manter a comunhão com o Senhor. A comunhão, irmãos. Deus nos chamou à sua comunhão. Aleluia. Então, nós não temos que ter apenas um envolvimento com Deus, como eu disse ontem, nós temos que ter um relacionamento profundo, desejar ardentemente, como criança recém-nascida, o leite genuíno da palavra de Deus. Aleluia. Então, a Bíblia diz, resiste firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão passando, se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo todo. O que Pedro está dizendo? Resiste firme na fé, porque sofrimento, tentações como essa, estão sofrendo os nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo afora. Ele está dizendo, não é só tu que está sendo tentado, não é só tu que está sofrendo, os nossos irmãos no mundo todo estão sofrendo, estão sendo perseguidos, o diabo está perto deles. Então todos nós sofremos, irmãos, mas nós temos que permanecer firme na fé.
E ele diz: ora, o Deus de toda graça, em Cristo Jesus, vos chamou à sua eterna glória. É isso que importa, irmãos. O Deus de toda graça nos chamou, foi Ele que nos chamou à sua eterna glória. Não vamos trocar a glória de Deus pela glória deste mundo, não é verdade? Vamos nos colocar em pé, vamos orar e buscar a face do Senhor nosso Deus. Glórias a Deus. Pense nisso, medite no que foi dito aqui, meus irmãos, na palavra de Deus. Guarde o seu coração. Busque a presença de Deus. Confesse todos os seus pecados, se tiver algum. Se você não tiver, parabéns, né? Continue assim. Mas se tiver em alguma área com falhas, peça perdão. Volte-se para Deus, irmãos, tá? Porque nós temos diante de nós aí uma eternidade. Não são poucos dias.